Já estamos de volta e neste bloco temos o bate-papo especial com os nossos convidados, né? Desde segunda-feira da última semana tem sido assim. Temos levado informações muito importantes, muito úteis para você aí de casa sobre diversos temas, diversos assuntos, mas à distância, né? O nosso convidado na casa dele, no escritório, no ambiente de trabalho, e nós aqui nos estúdios. E hoje o nosso bate-papo é sobre dinheiro, é sobre as suas finanças. Muitas pessoas preocupadas aí com a situação financeira do país, com a situação delas, contas para pagar que chegam a todo momento, né? Pois é, e hoje então a gente vai conversar com um consultor financeiro sobre este tema. Sabe por quê, gente? Antes mesmo dessa pandemia do novo coronavírus, 45% dos brasileiros não faziam controle do orçamento familiar. É um dado grande, um dado alto, né? Esses dados são do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E esse estudo mostra ainda que 8 em cada 10 inadimplentes sofrem com impacto emocional negativo por conta das finanças, né? A gente até já abordou isso aqui com a psicóloga, né? As pessoas estão muito ansiosas, com dificuldades para dormir, enfim, entre tantas outras consequências aí para a nossa saúde emocional. E se antes da pandemia as pessoas tinham dificuldades de cuidar das finanças, agora a situação merece, então, uma atenção mais que redobrada, mais que especial, né? Afinal, como cuidar do nosso dinheiro nesse período, né? E no caso das pessoas que não têm uma reserva para emergência, como está acontecendo agora, como que as pessoas podem definir essas prioridades? É sobre este tema que eu vou conversar agora, então, com o nosso consultor financeiro, Matheus Machado, que está à distância, como eu falei, né? Matheus, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo que está em casa. Obrigado. É bom, ainda que virtualmente, retornar ao Manhã da Piedade. Pois é, a gente tem levado muita informação importante para as pessoas. E um dos motivos de muita preocupação de quem está em casa, Matheus, é o dinheiro, são as finanças, são as contas que não param para chegar e às vezes as pessoas não fizeram um planejamento e aí fica essa preocupação, fica essa ansiedade, as pessoas não dormem direito e o desespero bate à porta, né? Primeiro, eu queria que você falasse para quem não fez esse planejamento financeiro. Não foi falta da gente falar sobre isso aqui, com certeza, mas cada um tem um motivo específico de, às vezes, não ter conseguido fazer esse planejamento. Como colocar a vida em ordem nessa pandemia, Matheus? Principalmente aquelas pessoas que estão com muitas contas para pagar e não sabem qual conta priorizar. O que você tem a dizer, hein? Bom, primeira coisa, não adianta realmente a gente ficar, né, chorando que já passou, que deu errado. A gente tem que olhar para frente, olhar para o que a gente tem nas mãos, né? Para quem não tem reserva e realmente está passando aperto, a primeira coisa é tentar procurar uma solução dentro de casa, sabe, Síria? Tentar encontrar aí dentro daquilo que você possui hoje como recurso, como reserva, e falar assim, bom, eu tenho esse bem, mas eu não tenho necessidade de utilizar. Sei que não é o melhor momento para a gente pensar em vender uma moto, vender um carro, mas se é um patrimônio que você não está utilizando e, eventualmente, você pode cair numa dívida por conta disso, o melhor caminho é começar a se abrir para essa ideia. Porque, senão, o outro caminho que a gente vai acabar caindo é cheque especial ou começar a deixar de pagar algumas contas no dia a dia e, daqui a pouco, os juros, as taxas dessas contas, elas vão começar a sufocar a vida financeira das pessoas. Então, a melhor alternativa é procurar trabalhar com aquilo que você já possui. Eu tenho alguma coisa aqui dentro de casa que eu consigo eliminar, vender, fazer dinheiro com isso? E aí você começa a tentar colocar em ordem. Claro que a gente também tem que pensar que essas pessoas já tentaram cortar despesas, né, Cília? Então, assim, a gente, em momento de crise, não pode ignorar o fato de que a gente vai ter que viver com menos do que a gente gostaria. Mesmo que a gente tenha dinheiro, mesmo que você esteja numa boa condição financeira, a hora agora é de muito mais cautela. Então, acho que são os dois primeiros passos, né? Você cortar aquilo que você ainda não cortou e é possível cortar. E o outro caminho é pensar assim, dentro do que eu já tenho aqui dentro de casa, tem algo que eu possa me desfazer? Eu posso vender algum bem, né? E vendendo esse bem, eu consigo ali começar a criar, né, uma receita para manter minhas contas em dia? Sim.
Ok, duas opções então. Agora, Matheus, aquelas pessoas que já fizeram isso, né? As pessoas já fizeram de algum bem para pagar conta, as dívidas continuam acumulando. Pegar um empréstimo nesse momento, já vi muitas pessoas com essa dúvida. É viável ou não é aconselhável? É melhor deixar as contas acumularem? Bom, vamos lá. Tem dois tipos de contas, né? Tem as contas essenciais, por exemplo, energia elétrica, água, né? São aquelas contas que se você deixar de pagar, o impacto na sua vida, ele não é só financeiro, né? Ele tem um impacto direto, porque vão cortar a sua luz, vão cortar a sua água, e aí a qualidade, né, a condição de vida ela fica muito precária. Essa conta não dá para barrigar, como o pessoal fala como expressão, né? Não dá para ficar jogando ela para frente. Agora, infelizmente, você pode pensar assim, que se aquela conta, né, cobra uma taxa, juros muito baixos em relação a ficar 1, 2, 3 meses sem pagar, é uma alternativa, né? Tenta jogar um pouquinho aquilo ali para frente, carregar mais 1, 2 meses, e aí você vai vendo o que você pode pagar com prioridade. Agora, vale a pena pegar um empréstimo? Isso aí é bem relativo, né? Porque vai depender muito da taxa de crédito que você está pegando. Por exemplo, quando você pensa o empréstimo pessoal, ele ainda mantém taxas muito altas. Mas se você não pegar empréstimo, a única outra alternativa for, por exemplo, recorrer ao cheque especial, aí é claro que o empréstimo se torna a alternativa mais barata. Tem que Então, colocar assim, tudo na ponta do lápis, né, Matheus? É aquilo que a gente sempre falou é, aqui, né? Fazer as contas mesmo. sim, é uma balança, né? Você faz as contas ali e vê para que lado que está pesando mais. Pesa mais eu pegar o empréstimo, pesa mais eu deixar de pagar essa conta. Analisar os juros, Porque né? tem contas que realmente dá para levar um pouquinho para frente. Sim. É claro que essa é a última recomendação de educador financeiro, né? Fique devendo. É a última recomendação que a gente pode dar. Só que nós estamos num momento de exceção, num momento que as pessoas estão passando muita dificuldade, tendo a renda diminuída ou até perdendo renda, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Então, assim, se você achar, olha, normalmente, Cid, isso é uma sugestão para as pessoas. No boleto, vem qual vai ser a taxa, quais são os juros, caso você não pague em dia. Então, olha a taxa, os juros daquele boleto e vê. Se a taxa for menor do que a que você vai pagar no empréstimo, talvez dê para levar esse boleto um pouquinho mais para frente. Agora, se a taxa, né, for uma taxa mais complicada, aí às vezes o empréstimo é a alternativa. Tomando sempre o cuidado, né? No empréstimo, você tem a taxa de juros, mas você tem o custo efetivo total. O custo efetivo total, ele inclui todas as outras taxas que o banco vai te cobrar. Então, assim, a gente está vendo uma taxa de juros baixa no país, mas a taxa de crédito para a pessoa física, ela ainda continua alta. Então, a gente tem que analisar Sim. tudo isso para não cair numa cilada, né? Tomar muito cuidado, né, com esses contratos Muito. aí que as pessoas forem assinar agora também. Matheus, algumas pessoas mandaram perguntas aqui para você. Afinal, esse é um assunto que traz muita preocupação, né, para as famílias brasileiras e principalmente agora, nesse momento de crise em que estamos vivendo, né? Olha só, a pergunta da Luana Cristina, do Barreiro. Um abraço, viu, Luana? Obrigada pela participação. Ela está dizendo, Matheus, que a reserva financeira para situações de emergência acabou, ela não tem mais esse dinheiro. E ela está dizendo também que tem um pouco de dinheiro investido. E aí ela quer saber de você o seguinte, o que é mais indicado? Ela fazer o resgate desse dinheiro neste momento e pagar as contas, deixar tudo em dia ou parcelar as contas que estão chegando na casa dela? Bom, Luana, obrigado pela pergunta. E a minha sugestão é seguir esse mesmo raciocínio que a gente começou aqui o programa. Você precisa olhar a média do retorno dos seus investimentos. Então, olha, poxa, quanto que eu estou ganhando deixando esse dinheiro investido e o quanto que você vai perder por não pagar as contas em dia. Ou seja, qual é a taxa de juros que você vai ter que pagar se você não mantiver esses boletos, né, em dia, pagos. Por quê? Porque é muito difícil você encontrar hoje um investimento que vai te dar um retorno ao mês, né, muito significativo a ponto de justificar você não pagar a conta em dia e pagar juros. A não ser que
você não pagando aquela conta em dia, seja alguma situação especial que tenha acontecido, né, do banco, da instituição não cobrar juros, porque isso tem acontecido, tem instituições que não estão cobrando taxas, juros, então eles estão negociando. Aí talvez até seja uma alternativa. Você fala, olha, com a minha receita, se eu conseguir parcelar isso aqui, eu consigo ir pagando. Agora, tem um outro ponto que é a tranquilidade. Muitas vezes é melhor você pegar o dinheiro do seu investimento, pagar essa dívida. Por quê? Porque senão, mesmo que você parcele, que você negocie, às vezes você vai ficar com aquilo na sua cabeça, te incomodando, né, te trazendo uma sensação ruim no dia a dia. E realmente, o dinheiro é para nos trazer tranquilidade. Então não adianta nada você ter um bom investimento, mas estar devendo e perdendo a tranquilidade com isso. Hoje mesmo, Cílio, eu até compartilhei nas redes sociais um comparativo de 2017 para cá, entre a média de ganhos do Ibovespa, que é um índice mais forte, né, de renda variável, e a média de taxa de juros do cheque especial. A diferença é assim, é assustadora, porque a taxa de juros do cheque especial até 2019 dando uma média lá acima de 300%, e o Ibovespa dando uma média ali de 20%, 30% ao ano. Então, a gente vê o tamanho da diferença, né? Então, normalmente, não vale a pena manter o investimento e cair numa dívida. Agora, Matheus, tem alguma dica especial para outras pessoas que estejam nessa situação, assim como a nossa telespectadora, a Luana, lá do Barreiro, as pessoas que vão resgatar dinheiro de algum tipo de investimento? Tem algum cuidado especial neste momento de pandemia que as pessoas devem ter antes de fazer esse resgate? A primeira coisa, né, é você só resgatar o investimento em caso de real necessidade. Aham. Então, a gente tem que passar por aquele primeiro passo de já cortei tudo, né? Já tirei os excessos do dia a dia, né? Já tentei negociar alguma outra coisa. Depois que você passou por esses passos, aí sim, aí você começa a estudar, eu vou sacar aquele investimento. Se você resolveu sacar, olhar se você vai ter e qual é o prejuízo, qual é o imposto que você vai pagar por aquele resgate, porque investimentos, né, até 2 anos, eles possuem ali um imposto que vai caindo, depois de 2 anos ele passa a ser fixo. Se você vai resgatar uma previdência privada, olhar se aquele banco, aquela instituição financeira vai cobrar algum encargo específico pelo resgate, né, porque existe em alguns casos a taxa de resgate, além do próprio imposto que você vai pagar. Lembrar que se você resgata uma previdência, você pode estar abrindo mão daquela sua proteção para o futuro. Então, aquele dinheiro que às vezes você estava guardando, pensando lá na sua aposentadoria, você pode estar abrindo mão. Então, é importante pensar, hoje eu estou resgatando, mas eu vou repor. Então, em quanto tempo eu vou repor esse recurso? Então, olhar todas essas taxas, o imposto de renda envolvido, e lembrar que você tem que declarar isso no imposto de renda do ano que vem. Ainda tem isso então, que muitas pessoas não podem esquecer. Ano que vem, imposto de renda, tem que guardar isso tudo, né? Tem que guardar esses comprovantes, essa documentação. Senão, quando a Receita for avaliar, corre o risco de você cair na malha fina e é mais uma dor de cabeça. Mais um problema à vista. Mais um problema. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, né? De você pensar o imposto que vai ser pago, as taxas que vão te cobrar e se realmente existe uma necessidade. Porque não vale a pena você resgatar o seu investimento para manter o luxo. Só em último caso mesmo. Oi? Só em último caso mesmo, né? Só em último caso. Só em caso de fato para cobrir uma dívida, né? Olha, é melhor ficar devendo ou resgatar o investimento. Na maioria dos casos vai ser melhor resgatar o investimento. Dificilmente, como eu disse, você vai ter um retorno melhor no investimento do que a taxa de juros que vai ser cobrada ali na sua dívida. Sim. Matheus, agora muitas pessoas também estão apoiando no cartão de crédito para fazer compras, né? Às vezes as pessoas tiveram aí a renda reduzida, o salário reduzido e tudo mais, pagam as contas com aquele dinheiro que tem ali, mas começa a fazer compras aí no cartão de crédito, começa a fazer parcelas. E aí, quais os cuidados então, quais as dicas que você pode passar para quem está em casa para ter cuidado ali no dia a dia, no uso, nas compras feitas com cartão de crédito? Olha, primeira coisa é tomar cuidado com não assumir muitas parcelas, né?
Às vezes a pessoa ali em março ela comprou 2, 3 coisas e parcelou, em abril ela comprou mais 2, em maio mais 3, agora chega em junho, de repente ela está com 10 itens parcelados em 10 vezes, em 12 vezes e vira uma bola de neve. O grande risco do cartão de crédito é isso, às vezes você tem um limite que é um pouco mais alto do que a sua receita permitiria. Por quê? Porque a instituição vai liberando limite, né? Quanto mais a pessoa gasta e vai pagando, mais a instituição financeira dá crédito para esse cliente. Então, a pessoa cai numa bola de neve, Cília, e é uma bola de neve muito perigosa, porque você olha isoladamente, aquela parcela não representa muito. Você fala, eu tenho uma parcela de 65, uma outra de 86, só tem uma aqui que é mais de R$ 100. Mas quando você olha, você tem 10 parcelas conjuntas ali de itens diferentes. Você acha que isso não é possível? A pessoa trocou o celular, ela comprou um móvel para a sala. Eu estou em casa, então eu vou fazer atividade física. Aí ela resolve comprar, sei lá, um tapete de malhar, vai comprando pequenas coisinhas, uma cafeteira nova. E quando soma tudo, o salário vai embora, né, Matheus? Exato, de repente foi embora. E ainda com o risco de que o momento que nós estamos vivendo não é um momento de estabilidade econômica, né? Eu até faço um parênteses aqui, que a economia ela tem resistido dentro do possível, mas as pessoas não podem contar com isso como a salvação, né? O auxílio emergencial, por exemplo, ele é um auxílio emergencial, daqui a pouco ele vai acabar. Então, se a pessoa às vezes está pensando, não, mas eu tenho R$ 600 daqui, eu tinha um dinheirinho guardado, ou eu tenho meu salário, o que é que te garante que a sua empresa daqui a pouco não vai suspender o seu contrato, ou não vai reduzir o seu salário, ou pior, né? Não vai ter que te mandar embora. Então, todo esse processo, ele tem que incluir essa reflexão. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora, pessoas que estão com o contrato suspenso. Então, é uma realidade próxima de todo mundo. Muito, e é bom as pessoas terem calma nesse momento, né? Exato. Agora, nesse raciocínio seu, tem uma pergunta aqui para você de Ibirité, é a Georgia Henriques. Um abraço para você, viu, Georgia? Aí, Matheus, ela está falando o seguinte, que ela tem percebido que diversos produtos estão com preços muito baixos, bem abaixo dos habituais. Ela relatou que aqui que alguns até que ela encontrou com 70% e que ela comprovou esse preço em pesquisas. E aí ela quer saber, é hora de comprar e estocar alguns produtos? Ela está informando para a gente que são produtos que ela usa com muita frequência e de longa durabilidade. E aí, eu também tenho visto muitas promoções, muitos produtos com preço bem abaixo do habitual. Mas aí vem essa dúvida, é hora de comprar isso? É hora de aproveitar ou não? Hein, Matheus? Qual é a sua dica? Olha, eu continuo na linha da necessidade, tá? Porque a necessidade e a oportunidade nem sempre elas andam juntas. Se a Georgia, e obrigado pela pergunta, Georgia, se você tem uma renda, né, que é garantida, que é muito boa, que não foi prejudicada pela pandemia e tem a sua reserva de emergência, ou seja, se isso não vai atrapalhar o seu dia a dia, aí talvez a gente entre na oportunidade. Agora, se você corre o risco de ter que, às vezes, gastar mais do que você poderia só para aproveitar essa oportunidade, aí eu diria que não há necessidade de você comprar. Então, é importante fazer essa análise, né? Não é porque está barato que eu preciso comprar. Eu queria comprar um carro e agora ele está lá com R$ 10.000 de desconto, porque não estão vendendo carro quase nenhum. E aí, automaticamente, o preço baixa, né? Isso. Não é porque o preço está baixo que eu devo comprar. Eu vou aproveitar, vou fazer um financiamento e comprar o carro. Mas espera aí, fazer o financiamento era a melhor escolha? Esse é o melhor momento mesmo para você comprar o carro? A mesma coisa se aplica a produtos de menor valor, né? Você vai ficar fazendo estoque. Sempre importante pensar, você tem um ambiente adequado para estocar esses produtos na sua casa? Não corre o risco desses produtos perderem, né? Não só pela validade, mas pela má conservação. Então, é tudo isso, viu, Cília? Analisar é importante tudo. Pensar, não é porque está barato que eu preciso comprar. Sim, porque senão é dinheiro que vai para o ralo abaixo também, né? Igual o Matheus falou, às vezes a pessoa compra, não tem... Às vezes é um alimento, não é o caso da Georgia, aqui pelo que eu entendi, mas às vezes é um alimento, compra lá o estoque, não tem nem o ambiente adequado para guardar por um período, acaba perdendo esse alimento, é dinheiro que foi para o ralo abaixo, né?
Matheus, tem mais perguntas. Agora, pergunta aqui de Belo Horizonte é o Rony Valença. Rony, um abraço, viu? Obrigada por participar. Ele está dizendo que foi desligado da empresa em que ele trabalhava e que, graças a Deus, ele não tinha dívidas. Ele está dizendo também que recebeu uma boa quantia de dinheiro aí nesse processo. Ele não informou o quanto, Matheus, mas a dúvida dele é: vale a pena eu investir esse dinheiro neste momento de pandemia ou deixo mesmo na conta corrente para eu ir pagando as dívidas, as contas que forem chegando, né, nos próximos meses, já que ele está desempregado? Bom, você investir o dinheiro não significa, Rony, que você não tem acesso a ele, tá? Nós temos investimentos com liquidez. E o que é a liquidez? Se você precisar desse recurso amanhã, ele está disponível na sua conta. Então, vale a pena, sim, você investir, ainda que seja para ganhar pouco, pelo menos você está ganhando, né? Deixando esse dinheiro parado na sua conta, isso não vai acontecer. O dinheiro não se valoriza parado na maioria das contas correntes. Por que maioria? Porque um ou outro banco até oferece a correção do CDI, que é a taxa de juros aí do país, vamos comparar assim. Mas a maioria não. Então, invista sim o seu dinheiro, mas faz o seguinte: eu não sei qual foi o seu acerto e não sei qual é a sua despesa média, mas verifique aí qual que é a despesa média que você tem e coloque ali em fundos com mais liquidez pelo menos 5, 6 meses da sua despesa, se esse dinheiro for suficiente para isso. Se for, deixa esse dinheiro líquido ali, que seja Tesouro Selic, que seja CDB com liquidez diária, você coloca num desses. Tem muitas opções disponíveis, né, Matheus? Como? São muitas opções disponíveis para pessoas que estão em situação como o Rony também, para aplicar o dinheiro, né? Sim, sim. E assim, se o Rony tiver um perfil um pouquinho mais moderado, arrojado, Cília, ainda existem boas opções em termos de investimentos de renda variável, né? Você tem bons fundos de investimento multimercado, você tem fundos de ações, você tem as próprias ações de forma direta, que muita gente tem medo, mas ainda, né, muitas delas ainda estão assim subvalorizadas, quer dizer que a gente tem uma tendência real de valorização de muitas empresas. Agora, para esse perfil de investimento, exige mais estudo, um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, igual todo mundo perguntava há pouco tempo atrás, é hora de investir em empresas, né, de turismo, ramo, a malha aérea? Depende. Essa empresa vai sobreviver à crise? Em quanto tempo o turismo vai voltar a acontecer? Então, tudo isso é o que vai influenciar a valorização. Mas, como você bem disse, tem muitas opções de investimentos e nunca é bom deixar o dinheiro parado. É melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Com certeza, gente. Vamos movimentar esse dinheiro então, viu, Rony? Matheus, olha só. O Gil Fernandes, aqui de Belo Horizonte, também mandou uma pergunta muito interessante e eu acredito que pode ser a dúvida de muitos pais, viu? E a gente já falou sobre esse assunto aqui no programa inúmeras vezes, que é falar de dinheiro em família, falar sobre as nossas finanças com a família toda, o casal discutir com os filhos também. Mas olha que interessante. O Gil está falando aqui que ele e a esposa haviam prometido um presente bem caro, ele não fala o valor desse presente, para a filha deles no fim do ano. A filha tem 10 anos de idade. E aí ele está informando, olha só, devido à atual situação, não vamos conseguir presentear a filha deles, né? E a criança, segundo ele, criou muita expectativa com esse presente desde o início do ano. E aí ele quer saber, Matheus, como falar sobre esse assunto com a filhinha dele, aí, com a filha do casal. Então, como falar com essa criança de 10 anos, né, que esse ano, infelizmente, houve toda uma expectativa em torno desse presente, mas eles não vão conseguir presenteá-la no fim do ano. Tá, primeira coisa, Cília, se ainda não foi introduzido nenhuma conversa sobre educação financeira com a criança, já é hora de introduzir, né? 10 anos já é uma idade muito boa. Então, por exemplo, se você ainda não deu um cofrinho, né, para sua filha, dê o cofrinho para ela, esse já é o momento. A segunda coisa, compartilhe com ela o momento que vocês estão vivendo. Explique para ela o que está acontecendo. Com 10 anos, a criança já tem maturidade, porque ela já entende que existe um vírus, né, por aí, uma pandemia. Então, explique o impacto desse vírus
na vida de vocês, mas sem criar um alarde maior do que o necessário, né? Não é apavorar a criança, mas é mostrar para ela, olha, né, nós estamos vivendo um momento e é um momento diferente na vida aqui de casa, filha. É o papai e a mamãe estão com mais cautela, tendo que tomar mais cuidado no dia a dia. Às vezes, filha, as pessoas subestimam a capacidade das crianças compreenderem e aceitarem. E não é não dar o presente, mas é explicar que, às vezes, vocês vão ter que demorar um pouquinho mais para presenteá-la. E, ao oferecer esse cofrinho, se vocês ainda não fizeram, mostrar para ela, olha, filha, você pode ajudar a gente. Devagarinho você vai guardando um pouquinho do que sobrar. Por quê? Para a criança ter esse senso também de coparticipação. É importante, desde cedo a criança, ela ser envolvida nesse processo de conquistar alguma coisa. Que seja uma boneca, um carrinho, mas você coloca na vida da criança a oportunidade de ela sentir que ela está ajudando a comprar aquilo ali. Porque ela já entende o que é dinheiro, ela já entende que tem coisa que é cara e tem coisa que é barata. Ela, às vezes, não entende o que é caro e o que é barato, mas ela entende essa relação. Então, a minha sugestão é, sente com a sua filha, explique para ela, sem criar pavor. Eu falo assim, ó, filha, a gente vai ter que mudar um pouquinho os planos. A gente estava programando para o Natal, mas você está vendo tudo isso que está acontecendo, né? A gente está um pouquinho mais apertado de dinheiro, a gente está tendo que guardar um pouquinho mais. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer. O que não pode fazer é abrir mão de algo que é essencial para a família só para realizar o desejo da criança. Porque é importante saber o que é mais prioritário. Porque se você simplesmente corta o desejo dela, né, e não explica o porquê, ela nunca vai entender e vai gerar uma frustração nela. Então, é sentar, é não menosprezar a capacidade da sua filha compreender o momento, mas não fazer auê demais em torno disso. Sim, é uma conversa entendeu? clara, objetiva, sincera. Chamar ela para uma conversa, olhar nos olhos e falar a situação do que está acontecendo. Ficou bem claro. Gostei da dica, viu, Matheus? Tenho certeza que os seus conselhos aí vão ajudar muito lá o nosso telespectador Gil. Para fechar, temos muitas perguntas, mas o Matheus já é convidado para as próximas semanas, com certeza, para responderem os questionamentos do nosso telespectador. Mas tem uma aqui que eu queria que você respondesse, eu gostaria que você respondesse hoje ainda, porque muitas pessoas fizeram essa pergunta. Mas vou representar essas pessoas por meio da Cristina Soares, de Sabará. Matheus, olha a dúvida. Algumas instituições financeiras, esta é a dúvida da Cristina e de outras pessoas, então. Ela informa, algumas instituições financeiras estão enviando comunicado sobre adiamento do recebimento de parcelas de financiamento, imóvel e veículos. No caso dela, é de imóvel. E aí ela está querendo saber, isso de certa forma é positivo ou há alguma pegadinha nesse processo, né? A parcela da pessoa, então, está vencendo esse mês, ela tem que pagar lá a parcela mensal do financiamento do imóvel e a instituição financeira enviou um comunicado falando, olha, não precisa de você pagar esse mês, pode esperar para os próximos meses para fazer esse pagamento. E aí, tem pegadinha nisso, Matheus? Pode ter, tá, Síria, mas em geral não. O governo, né, fez uma ação muito forte para, de certa forma, eu até me arrisco a dizer, forçar os bancos a suspender contratos de financiamento, né, a cobrança do financiamento, a cobrança do consórcio, a cobrança daquela prestação recorrente sem penalidade. Então, o que é importante verificar? Eles estão informando que vão suspender essa cobrança por 3 meses, por 4, por 5. Mas, realmente, não tem juros nenhum, não tem taxa nenhuma. Eu vou te dar um exemplo, né, que eu vivi. Eu tenho um cliente que ele suspendeu o financiamento habitacional, sem punição nenhuma, sem nenhuma taxa, sem nenhuma cobrança adicional. Ele vai voltar a pagar só no segundo semestre. Então, isso realmente está acontecendo. Mas muito cuidado, né, em relação a esse detalhe. Vale a pena ligar no banco. Se você tem um contato da gerente, vale a pena falar com o seu gerente, com a sua gerente e confirmar. Olha, eu recebi isso aqui, queria só confirmar. Realmente é uma suspensão sem punição nenhuma, porque se for, Síria,
é uma boa sim, sabe? O momento que a gente está vivendo pede cautela. Então, Cristina e todo mundo que mandou essa pergunta, é uma vantagem, é positiva a suspensão, ela é a favor do cidadão, desde que sem qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de punição pela suspensão. Por quê? Porque você consegue focar o seu dinheiro nesse momento no que é mais essencial. Ok. Inclusive, se começar, você fala assim, olha, meu salário não mudou e sem esse financiamento vai até sobrar um pouco, comece a sua reserva se você ainda não começou. Tem gente que às vezes duvida, mas é possível sim começar uma reserva de emergência em tempos de pandemia. Sim, vamos falar disso no próximo programa, Matheus, pode ser, porque tinha até uma pergunta sobre isso aqui, mas que infelizmente não vai ser possível devido ao nosso tempo, o tempo do Matheus também. Na próxima participação do Matheus aqui no programa, a gente fala desse assunto, né? Sobre como fazer, então, esse pé de meia que as pessoas falam tanto aí nessa época de pandemia. Matheus, muito obrigada mais uma vez, um ótimo trabalho para você e até a próxima. Obrigado, Síria, bom dia para você, para todo mundo, para a produção. Um abraço em todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Até. Gente, agora temos informações, é isso? Com Leonardo ou não? Daqui a pouquinho ele atualiza pra gente, então, a situação do coronavírus aqui em Minas Gerais, pode ser? Vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem também nosso arcebispo Dom Valmor e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já.